Boa noite, pessoal. Vou mostrar aqui como que eu faço minhas análises semanais, tá? A análise eu faço praticamente todo domingo. Venho, eu limpo todos os estudos aqui no gráfico e refaço tudo novamente, né? Eu gosto de fazer esse exercício porque você sempre vê pontos que você não tinha visto, você vai aprimorando as marcações. Tá, então eu vou começar aqui pelo dólar, tá? Tô no gráfico Renko, normal, só que aqui eu coloquei aqui 53 Rs, tá? 50R, por quê? Porque eu quero pegar o período aqui de 2020 a 2021, tá? Que foi aqui, ó, todo o período do coronavírus. Então, para a gente ter uma visão macro aqui de como que o mercado caminhou, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu gosto muito de traçar suportes e resistências utilizando o Fibonacci, tá? E vocês vão entender como que eu faço isso. Então, para começar, deixa eu pegar aqui a ferramenta de estudos que não está sendo exibida aqui nessa janela para ficar mais fácil para vocês, tá? Tá, então a ferramenta de estudos está aqui. Vamos lá, eu pego essa ferramenta aqui de Fibonacci, preço de Fibonacci. Tá, como que a gente utiliza? Eu vou traçar ela do topo mais alto e do fundo mais baixo, tá? E eu utilizo aqui essa opção de imã para traçar no ponto exato. Então eu pego daqui, ó, dessa máxima até essa mínima aqui, tá? O estudo tá travado, vou destravar o estudo aqui. Ok, então a primeira marcação está feita aí. Então a gente tem aqui os pontos, né, as extremidades, suporte e resistência. Se o preço chegar aqui um dia, vai ser uma resistência bem forte, um suporte bem forte, né? E se ele bater aqui em cima, vai ser uma resistência bem forte, como já, ó, o preço chega perto, ele já cai, tá? Então essa é a primeira parte, tá? E para diferenciar, eu vou colocar ele aqui, como é uma marcação bem que ela vai durar muito tempo, praticamente aí mais de meses, né, até anos. Então vou colocar ela aqui para ela ficar um pouco mais discreta, tá? Então colocar ela aqui preta. Posso colocar aqui espessura 2. Tá, então eu tenho a marcação feita aí. Sempre que eu tiver num gráfico menor e ele chegar em uma dessas linhas aqui, eu vou saber que é um ponto importante aí, tá? Um ponto muito importante. Bom, então agora vamos aproximar mais do preço, né? Que a gente pegou, ó, junho de 2020, vamos aproximar um pouco mais do preço aqui, tá? Então a gente pega, tem essa parte aqui. Então a gente pode observar que a gente tem uma outra pernada aqui, tá? Uma outra pernada aqui de alta. Vou marcar ela aqui só para ficar bem visível para vocês. Tá, então a gente tem essa pernada aqui de alta, né? Poderia ser até um canal. Posso pegar até ali um... Poderia replicar aqui e jogar para cima. Ctrl C, Ctrl V, né? Teria aqui um canalzinho aqui, tá? Só que ele rompeu para baixo, então isso aqui não importa mais pra gente. Tá, então o que que eu faço? Agora eu quero traçar o Fibonacci dessa pernada, para saber também os suportes e resistências. Então eu traço aqui do topo mais alto até o fundo mais baixo. Tá legal? Então o que que vocês podem observar aqui? Tá vendo? Que ó, ele já segurou aqui em um dos pontos. O Fibonacci ele tem 3 pontos importantes. Ele puxa uma pernada que traz o movimento aqui de 0 até 100%, né? Então daqui até aqui 100%. No meio você tem o movimento 50%, por que 50%? Porque do 0 ao 50
tem a mesma altura que do 50 ao 100. Tá? E daqui aí você tem os pontos de 38,2 e o 61,8. Tá? Aqui é bem simples. Entre o 0 e o 100, aqui você tem 38% do movimento, aqui você tem os 50%, aqui você tem 61,8% do movimento, e depois do 61 ao 100 é praticamente o inverso daqui de baixo. Então, do 61 ao 100, você vai ter exatamente esse 38,2. É como se replicasse aqui. E desse 61 até o 50 é a mesma distância do 38 ao 50. Então, o Fibonacci, basicamente, ele funciona dessa forma aqui. Tá? Então, se eu traçar aqui... Opa. Vou tirar o imã. Então, se eu traçar aqui uma pernada aqui, ó, você vai ver que ela tem exatamente o mesmo tamanho dessa pernada aqui, tá? E se eu pegar daqui até os 50, ele vai ter exatamente Caramba, tá dando trabalho isso aqui. Desfazer aqui. Então, se eu tiver uma pernada daqui até aqui, ele vai ter exatamente o mesmo movimento daqui até aqui em cima, tá? E se eu pegar daqui a aqui, ele vai ter exatamente o mesmo movimento daqui a aqui, tá certo? Então, basicamente, uma explicação rápida aí sobre Fibonacci. Tá, então a gente pega, depois eu faço uma aula explicando só o Fibonacci, tá? Então eu utilizo o Fibonacci para suporte e resistência. Eu tracei do fundo até o topo, então eu sei que essas regiões aqui, ó, de 50, de 38, 50 e 61 são pontos importantes. Vocês podem ver, ó, que ele bateu aqui, subiu, ó, bateu aqui no 50, ó, voltou, bateu aqui no 61 e bateu aqui no 38 e subiu, tá? Então é outro ponto importante. Esse aqui, como é um segundo ponto mais importante, eu gosto de deixar ele aqui em essa fúcsia, tá? Ok, e aí eu deixo aqui em 2 também, porque é um ponto bem grande que também vai durar aí por alguns meses. Vocês podem observar aqui que ele, ó, vem de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então o preço vai ficar brigando, pode bater aqui, volta aqui no meio, sobe. Quando o preço entra aqui nessa região aqui, entre o 38 e o 618, ele tende a brigar, igual ficou aqui, ele consolida. Então pode ser que a gente pode passar algumas semanas aí aqui dentro, tá? Então vamos lá. Então a gente já tem duas grandes marcações aí. A gente tem a marcação aí do... que pode-se dizer aqui que seria o anual, né? Essa marcação Fibonacci preto. E tem essa marcação aqui, ó, que é mais mensal, tá? Rompeu o SLTA aqui, tá caindo. Então vamos lá. Legal. Tá. O que mais a gente pode fazer de marcação aqui? Só com isso aqui, vocês podem observar que você já tem pontos muito relevantes para estar operando. Ó, sempre que ele chega aqui, ó, na região nessa marcação preta, ó, ele segura, ó, na região aqui de 50, 61, aqui segura, tá vendo? Ele vem brigando, ó, segura nesses pontos. Caiu para baixo, ó, quando ele volta, ele entrou aqui, ó, segurou aqui, segurou aqui. Então ele vai brigando nesses pontos, tá? Então vamos lá. O que mais aqui eu posso fazer de marcação, tá? Posso pegar, vou colocar essa marcação aqui. Vou colocar aqui, acho que de azul.
Ok. Aqui essa LTA, que ela foi rompida, né? Ela tinha uma... Ela estava aqui, aí ela teve o primeiro rompimento. Vocês podem ver que o preço cai, vem, faz o pullback e volta a cair. Agora eu tenho essa aqui. Por que que eu deixo essa marcação? Porque o preço caiu. Então, ó, ele tentou fazer um pullback aqui, ele veio. Mesmo que ele for cair aqui embaixo, ele pode tentar buscar aqui, fazer o pullback aqui, segurar aqui e voltar a cair, tá? Então, é uma marcação importante também. Bom, outra marcação que eu vou fazer é aqui, ó. Puxar uma... Agora, como o movimento está em queda, eu vou puxar uma LTB, uma linha tendência de baixo, tá? Uma LTA seria uma linha de tendência de alta que segue o movimento em alta. E aqui uma linha de tendência de baixa, ela vai seguir o movimento do mercado quando o mesmo está em tendência de queda, né? Descendo. Então marquei aqui, ó, peguei 3 pontos, 1, 2, 3. Vou colocar também aqui em azul. Ok? Então o mesmo padrão, ó. As LTBs e LTAs eu estou marcando em azul. O Fibonacci aqui mais próximo do preço eu estou marcando em fúcsia, né? Esse rosa. E o Fibonacci maior estou marcando em preto, tá? Ok, então vamos lá, continuando aqui. Eu tenho minha LTB, que foi rompida, minha LTA, para onde que eu acho que o preço pode ir, tá? Então, essa pernada aqui, ela já está corrigindo aqui no 38, tá? Então, ela tem essa pernada que ela corrigiu, tá? A gente pode também traçar um Fibonacci daqui até aqui para ver o movimento menor. Como eu falei, o preço pode voltar a fazer um pullback aqui ou nessa região para continuar caindo. E a gente sabe que o preço ele se move em um eterno fractal. Então você tem uma pernada de queda, aí uma pernada de alta, uma perna de queda alta, uma queda bem grande, aí uma alta. Então a gente vai traçando aí onde que ele pode descer. Então a gente pega aqui o Fibonacci de novo, ó. Preço de Fibonacci, a gente vai puxar aqui do topo desse movimento até aqui embaixo. Aqui às vezes as outras eu tracei de baixo para cima ou de cima para baixo, não tem muita importância, tá? Porque a gente sabe que aqui onde é 61 poderia ser 38, o tamanho é o mesmo. Mas quando é um movimento de queda eu traço de cima para baixo, quando é de alta eu traço de baixo para cima, mas não tem tanta relevância isso aqui, tá? Então agora eu vou colocar uma coloração também um pouco diferente aqui. Vou colocar um azul também. Tá, vou colocar aqui espessura menor. Por que que eu coloco eu vou colocar até um azul mais claro, talvez. Vou colocar esse aqui. Por que que eu separo em cores, pessoal? Pode ficar meio colorido, mas é o que eu falei, quando eu chego mais próximo do preço, ó, eu sei, pô, ele rompeu uma linha preta, então ele está rompendo um suporte de resistência bem forte. Observa como ele ficou aqui, ó, trabalhando em cima do suporte preto. E junto com o rosa, agora ele rompeu, né? Olha como ele vem trabalhando. Ó, esse ponto. Quando tem duas linhas aqui, ó, azul, rosa, é um ponto de confluência. Ele tem mais de um suporte e resistência no mesmo lugar. Então, eu sei que é uma região bem forte também. Então, traçando suporte e resistência dessa forma, eu consigo saber os pontos bem importantes, tá? Então, agora a gente está aqui no gráfico bem grande, né? 58 Rs. Agora vamos um pouco mais próximo do nosso operacional mesmo, que a gente opera o gráfico aí de 10 Rs, né? De 7 Rs. Então vamos aqui para um gráfico menor de 7 Rs para ver como ficou. Eu estou no dólar, né? 6 Rs. Ok. Vocês perceberam que eu tinha bastante linha no gráfico e agora que eu estou no 6 Rs, ó, quase não tem linhas. Isso aqui fica bem legal. Por que que fica bem legal? Ó, como vocês podem observar, como ele trabalhou nessa resistência rosa, então o preço estava consolidado aqui. Depois que ele caiu, olha como ele busca fácil os outros suportes e resistências. Ó. Também o preço consolidou aqui, região meio ruim para trabalhar, né? Agora olha como ele está buscando a próxima região. Então, no 6Rs, fica fácil de você saber, dentro do operacional que a gente utiliza, se a gente tem uma operação a favor, contra a tendência ou não. Por exemplo, se o operacional desse um sell bem aqui, ó,
você sabe que, pô, olha o espaço que ele tem para cair. 35 pontos. Se ele der um céu aqui, ó, saindo dessa região, ó, abaixo da linha preta, ó, olha o espaço que ele tem para cair também. Agora, quando dá um céu bem aqui em cima, olha, a gente poderia deixar essa operação passar. Poderia ser meio arriscada, tá? Ou se ele voltar aqui e der um buy bem aqui perto também, a gente poderia deixar passar. Então a gente gosta de pegar quando o mercado rompe uma região e já está indo a favor da tendência macro, tá? Vamos ver se tem alguma coisa que dá para fazer aqui no gráfico menor, tá? Então a gente está aqui, ó, no gráfico menor. O gráfico ainda está um pouco grande, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Vamos para um gráfico intermediário aqui, vamos para um 20 Rs, tá? Aqui, pessoal, eu vou buscando aqui alguns números, né, de Renko, mas você pode ir testando, tá? É mais para análise mesmo, para marcar pontos importantes. Quando o preço estava caindo aqui, a gente não tinha informação aqui de se ele ia subir ou descer, né? Então, como que eu sei se ele vai reverter? Eu não sei onde que ele vai reverter. O que eu posso ter como base? Eu pego e traço uma LTB aqui, descendo, ligando os principais pontos, certo? Olha o que acontece. Quando o preço continua descendo, descendo, segurou nos pontos que eu tinha marcado e agora ele rompeu minha LTB, certo? Essa LTB aqui, vou deixar um pouco mais visível aqui para vocês. Vou colocar ela aqui vermelha porque estava numa tendência de queda, tá? Então, em LTB ali, linha de tendência de baixa que acompanha a tendência, ligando aqui os topos, tá? Os topos descendentes. Então, o que acontece aqui? Tá vendo que o preço segurou no suporte e rompeu ela para cima? Vamos esperar um pullback. Ó, fez o pullback, ou seja, agora sim dá. Aqui não daria para pensar em compra, tá? Agora já dá para pensar em compra dentro da estratégia. Por quê? Porque o preço, a partir desse momento aqui, ó, que eu traçaria esse Fibonacci aqui, tá? Aqui até então não tinha traçado Fibonacci. Quando ele rompeu aqui, aí na minha análise semanal eu vim aqui e tracei o Fibonacci, do topo ao fundo, porque eu percebi que ele estava finalizando uma tendência de baixo, então rompeu aqui. Então vamos ver como o preço se comportou. Tá, então aqui a gente vê, ó, o preço rompeu, LTB, subiu, fez o pullback. Então aqui duas coisas que eu falei, né? O dólar está numa tendência bem clara de queda, muito provavelmente ele vai cair. Ele testou esse suporte uma vez aqui, dois suportes aqui. Ele vai testar novamente, que já tinha esse suporte rosa aqui, né? Que a gente marcou lá atrás em um gráfico maior. E agora ele deixou esse fundo, então uma zona de confluência. São dois pontos importantes para ele passar. O que pode acontecer aqui? Como a gente traçou o Fibonacci, o preço ele pode vir e pode subir. Ele pode segurar aqui e ele pode subir até aqui, ó, 61, ou aqui no 50, ou aqui no 38, ou aqui seria também 38, 50 e 61, tanto faz. Então o preço ele poderia fazer essa correção saudável, que também seria um pullback na nossa LTA que vem lá de trás, ó, tá vendo? O preço vem, uma LTA aqui de trás. Então ele poderia fazer essa correção, esse pullback até a metade aqui do caminho. Talvez ele faça aqui até os 50 aqui, ó, uma zona de confluência bem forte também, porque olha quantas linhas ele está pegando. Ele está pegando a marcação preta que a gente fez lá no gráfico maior, a marcação em fúcsia e agora os 50% desse movimento de queda, que é o Fibonacci. Então é uma marcação bem importante aqui, tá? Eu vou marcar aqui para vocês observarem, mas depois eu vou tirar do gráfico, é só para ficar melhor a visualização de vocês aí. Tá? Então observem essa área aqui, ó. Quanto mais suporte e resistência, mais forte essa área vai ser, tanto para atrair o preço quanto para segurar ele. Então muito provavelmente o preço suba aqui antes de cair. Aqui embaixo, como eu falei para vocês, a gente tem dois suportes aqui agora, né? O fundo
e o suporte do Fibonacci rosa aqui, fúcsia, tá? Então, ó, o preço provavelmente ele fique trabalhando nessa área aqui um tempo antes dele cair, tá? Se ele romper esse fundo aqui, aí ele despenca, aí ele vem, qual que é o próximo nível? Até a faixa preta que ele tem para cair, ó, são mais de 100 pontos aqui. Se ele subir aqui em cima e segurar aqui, quantos pontos ele tem para cair, ó? Pode cair aqui, ó, 200 pontos. Então, se ele engrenar uma tendência de queda, se ele perder esse suporte, perder essa linha preta, cara, ele vem testar aqui o fundo, na linha rosa, né, que a gente marcou aqui e atrás. Então, ó, parece que tem muita marcação, mas na verdade não tem, né? A gente puxou o Fibonacci daqui do topo até o fundo, tem as linhas centrais aqui, a metade, né? Essas duas, aí tem esse movimento de alta aqui que foi rompido, né, para baixo. Então tinha um movimento de alta, ele não deu continuidade, ele perdeu aqui, ó, a força, rompeu essa LTA. Então, rompeu a LTA, a gente traçou esse Fibonacci aqui também, então ele veio. Agora, mesma coisa, um movimento de queda, ele rompeu essa, segurou no suporte, rompeu essa LTB aqui, veio, fez pullback, ele pode testar mais uma vez aqui o suporte e voltar aqui para cima, tá? Então, pessoal, basicamente eu faço esse tipo de marcação aqui. Como vocês viram lá na imagem que eu mandei no grupo, às vezes vocês vão olhar alguma marcação e não vão entender, né, aquele tanto de marcações que eu faço, mas basicamente é isso aqui. São pontos bem importantes só para eu saber para onde que o preço está caminhando, tá? Se o preço está caminhando para baixo, se ele está caminhando para cima, se ele tem força para chegar em algum ponto e para eu seguir ainda mais a direção do mercado, tá? Aqui mesmo, voltando aqui para o gráfico de 6Rs, que é o gráfico que a gente opera, tá? Eu tinha puxado uma LTB aqui também, ó. Tá vendo? Ele veio, rompeu. Puxei aqui, ó, rompeu. Essa foi a operação de hoje, tá? Então, o que eu falei lá na sala? O que eu tinha mandado lá para vocês, né? Que se o preço perdesse essa região aqui do 5.420, ele poderia cair até aqui próximo, né, do, não lembro, 5.3, não lembro o ponto exato. Como que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, com as linhas que eu tinha traçado, né? Então eu vi que rompeu essa LTB aqui, tá vendo? Eu tava caminhando numa LTA, consolidou, rompeu, perdeu força e caiu aqui, né? Como que eu sabia disso? Como que eu vi que ele poderia cair até lá embaixo? Eu utilizei os suportes, mas eu também utilizei o Fibonacci, que eu gosto bastante de utilizar para definir pontos, tá? É um pouco mais complexo, tá? Um pouco mais avançado, mas com o tempo eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então a gente estava utilizando aqui o preço de Fibonacci, agora vou utilizar a projeção de Fibonacci, essa aqui. Como que funciona a projeção? Você tem aqui um pivô, eu já mostrei para vocês o que é um pivô, né? Você tem uma pernada, aí você tem uma correção, aí você tem uma outra pernada. Se ele segurar aqui, ele não é um pivô, né? Ele é um pivô armado, mas ele pode pegar e ele poderia subir aqui para cima. Só que ele não fez isso, né? Ele pegou e rompeu para baixo. Veio para cá. Então a gente tem um pivô. Tem um pivô aqui, ó. Perna de baixa, perna de alta, perna de baixa, rompeu aqui. Então, como que eu traço o Fibonacci a partir de qualquer pivô? Ou de baixa ou de alta. Eu pego a ferramenta, projeção de Fibonacci. Eu pego desse ponto aqui de cima até aqui embaixo. Ao invés dele me dar os pontos de suporte e resistência no meio, igual a outra ferramenta de preço de Fibonacci, ele vai projetar o movimento para baixo, os pontos importantes. Então aqui eu tenho os pontos importantes. Tá? E aqui ó, vocês podem ver que o preço ainda não tinha rompido. Olha o que acontece depois que o preço rompe. Ó, buscou. Tá vendo? O preço vai buscar os pontos. Então eu tinha falado que o preço ia chegar aqui próximo desses 5, 3, não lembro o valor exato, mas seria aqui próximo, né?
Então ele caiu, buscou direto, porque ele não tinha nenhum suporte aqui para segurar. Ele teve esse, mas foi bem fraco aqui, né? Já imaginei que seria fraco e foi o primeiro ponto aqui do Fibonacci, primeiro alvo do Fibonacci, e teve esse segundo aqui que fez confluência com o segundo alvo de Fibonacci. Então a gente tinha aqui uma resistência e quando eu tracei o Fibonacci ali em cima ele caiu no mesmo ponto. E depois ele ainda teve força e ainda caiu. Provavelmente ele busca aqui essa região vermelha que eu tinha marcado lá para vocês, tá? Tinha marcado aqui anteriormente. Então agora que ele já buscou esse Fibonacci aqui, eu posso deletar. E aí vocês têm a região marcada, uma região bem importante aí para o preço trabalhar aí nos próximos dias, tá? Aí o que eu faço? Eu falei para vocês que o preço pode subir e testar aqui em cima, né? Ele pode bater aqui e pode subir. Como que eu meio que valido isso conforme o mercado vai andando? Eu tenho essa pernada de baixa. O que eu vou fazer? Exatamente o que eu já fiz, demonstrei agora há pouco. Eu pego, traço uma LTB aqui, pode ser aqui, poderia traçar outra aqui também, ó. Tá. O que vai acontecer? O preço ele vai testar aqui o suporte, depois ele deve testar essa LTB aqui. Se ele romper essa LTB, ele deve buscar aqui, depois ele deve cair aqui para testar novamente aqui o meio do movimento e depois ele deve romper. Se ele romper essa LTB aqui, que eu marquei, tá vendo? Quer dizer, ele está meio que revertendo a tendência de alta, né? A tendência de baixa em um período curto de tempo, né? Então ele poderia voltar para testar lá em cima, conforme eu falei para vocês. Claro que ele vai fazer em zigue-zague, né? Ele vai fazendo aqui o movimento em zigue-zague. Ele nunca vai subir direto, né? Mas a tendência provavelmente vai ser de alta. Para depois, isso aqui é uma tendência menor, né? No gráfico aí diário, 6Rs que a gente utiliza, né? Só que no gráfico maior, isso aqui é um pullback nessas zonas aqui. Deixa eu marcar aqui. Então isso aqui seria um pullback aqui, para depois ele vir tentar cair novamente, tá? Mas assim, pessoal, isso aqui que a gente está fazendo é um estudo, tá? O mercado é soberano, não é porque eu tracei que o mercado vai respeitar 100%, tá? Ele tem grande chance de fazer esses movimentos, porque tempo de tela a gente acompanha, o mercado ele tem um padrão, ele não se move, parece um caos, mas ele não é um caos, ele tem um padrão, tá? Então ele faz esses movimentos, só que ele poderia, com certeza, cair aqui direto, ele poderia reverter essa tendência ao invés de segurar aqui, voltar aqui para cima, tá? E aí como que a gente faz? A gente vai lendo e interpretando esses sinais, tá? Se ele rompeu aqui direto, a gente sabe que ele vai ter força para cair direto também. Se ele vier e romper esse suporte para cima, a gente sabe que o preço vai ter força para voltar e buscar esse topo aqui para testar. Então a gente vai fazendo análise conforme os dias vão passando e conforme o movimento do mercado, tá? Então, por que serve esse estudo que eu fiz aqui, né? Como eu falei para vocês, eu faço esse estudo aqui todo final de semana, todo domingo, né? Só que, vou tirar aqui os menos importantes, tá? Só que esse estudo aqui, maior, ele já vai servir aí para várias semanas e meses aí para cima. Esse preto aqui, ele pode servir aí até para um ano para frente, porque o mercado provavelmente vai ficar trabalhando nessa região, tá? Então esses estudos maiores aqui, ele vai respeitar muito ao longo do tempo. E conforme a gente vai operando aí no tempo gráfico menor, a gente vai fazendo outros estudos. Por exemplo, aqui coloquei no 50R, eu poderia puxar uma LTB daqui até aqui. Vai mudar o conceito do estudo que eu acabei de mostrar para vocês? Não vai, por quê? Porque o preço pode vir testar esse suporte, ele vai subir, vai bater aqui,
ele vai sentir uma resistência, vai voltar, depois ele deve romper para vir buscar aqui, ou ele pode cair direto aqui, tá? Então, pessoal, eu acho que deu para dar uma visão de como eu faço os estudos, tá? Eu vou até deixar essa marcação aqui. Deixar no vermelho aqui para saber que é uma LTB, né? Tá seguindo a tendência de queda. Aí eu utilizo algumas tracejadas, né? Eu separo um pouco a configuração para não confundir com outras marcações, tá? Então LTB, LTA eu gosto de usar tracejada. O tempo, marcações que eu fiz lá atrás eu utilizo o preto, o fúcsia para diferenciar, tá? E eu ia fazer o estudo do índice aqui, mas eu acho que ia ficar muita coisa, o vídeo ia ficar muito longo, tá? Então eu vou parar por aqui. Eu acho que vocês já conseguem, com base nisso, tentarem aplicar e fazer os estudos. E se tiverem dúvidas, depois vocês me mandem que eu faço um vídeo detalhado explicando. Depois eu faço um vídeo só explicando o Fibonacci também, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui. Até a próxima.